Você sabe de alguma história envolvendo o transporte das bandas internacionais aqui no Brasil? Não sabe, né? Pois esse é o assunto desse vídeo especial que você vai assistir daqui a pouco. Minha amiga, você está prestes a assistir um vídeo muito especial. O nosso grande parceiro, Paulo Barão, ele bateu um papo com alguns comandantes de aeronaves, de grandes aeronaves, que fazem o transporte das bandas internacionais que vêm tocar aqui no Brasil e muitas vezes com os seus respectivos equipamentos. Ou seja, está nas mãos desses profissionais o destino de todos esses artistas e, consequentemente, os shows que você assiste. Paulo Barão conversou com alguns desses comandantes e ele vai trazer para você agora algumas histórias muito legais, muito divertidas e muito curiosas a respeito de um tipo de bastidor que você não tem a menor noção de como funciona. Presta atenção nesse papo, é um papo bem informal, bem divertido, não é nenhuma entrevista, é um papo entre pessoas amigas que têm diversas histórias para dividir com vocês. Tem até uma intromissão do Ivan Buzik, batera do Dr. Sim, que ele apareceu lá no meio do papo lá e bisbilhotando lá e acabou até dando uns pitacos lá. Mas enfim, é uma conversa muito divertida, é um vídeo bem diferente do que a gente costuma apresentar aqui para vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão se divertir e vão ficar muito interessados em saber alguns detalhes de bastidores que ninguém quase tem acesso. Preste atenção e divirtam-se. Bom, galera, estou aqui. Hoje o Regis não pôde vir, mas me pediu. É meu primeiro programa sozinho aí, conduzindo por dentro com o Regis Tadeu e o Paulo Barão. Hoje, gratamente, estou com grandes personalidades e pessoas que eu falo bastante no meu livro. Não falo muito dos nomes deles por várias circunstâncias, inclusive alguns que pertenciam a algumas companhias e não era prudente. Mas hoje eu tenho aqui três irmãos do rock and roll, irmãos de lutas, irmãos de aviação, tá? Eles fizeram várias e tiveram várias aventuras comigo, nos ajudaram muito em vários shows, de várias maneiras, acompanhando em voos. Vocês vão saber toda essa história. Em breve vou apresentar cada um deles, mas por coincidência aqui marcamos nessa cantina para comemorar, porque o Alexei mora na China e estávamos conversando e de repente o Ivan me liga e me disse assim: acabou de sair meu álbum, Barão, você está aqui, eu já sei, eu vi no Instagram, não tinha como falar que não estava, tá? Puta, merdas, né? E aí ele disse: quero te entregar o lançamento do álbum. E bom, cara, falei, bom, o único horário que eu tenho seria 7 horas, porque depois amanhã eu estou saindo de volta, eu vou para Camboriú. E ele me trouxe, cara, Ivan, muito obrigado. Pô, fico feliz demais. Amei, sinceramente escutei 2 músicas, amei. Você já me mandou o EPK. Agora você vai ouvir com calma. E, cara, um super respeito que eu tenho por você. Nós também, pô. Além de você ser um grande baterista, uma voz também única e a banda, né, que representa muito. Inclusive, eu sei que, por exemplo, o Alexei gosta do Dr. Sim há muito tempo, verdade? Muito. Fiquei até surpreso e feliz de ter um álbum novo. Vou degustar daqui a pouco, de volta para casa. Hoje, nossa entrevista, nossa matéria tem a ver com a aviação, rock e aviação. E olha que engraçado, muito interessante. A capa
do álbum é justamente de um astronauta. Ou seja, ainda nos céus. Nós, muitas vezes, nos sentimos astronautas no rock, né, quando estamos com a música. Então, é muito curioso que você tenha vindo. Nada foi planejado, foi assim, natural. Como muitas coisas que acontecem entre você, né? Eu tenho uma paixão violenta por aviação também. Eu sou um piloto frustrado, né? Mas assim, eu sou piloto virtual, de linha aérea virtual, esse negócio Flight Simulator. Legal. Etc. E o rock acabou entrando muito nessa coisa, principalmente depois do Bruce Dickinson. Verdade. E espalhou essa coisa e todo mundo fica fascinado por o cara poder ser um piloto, né? É uma coisa que ele não inovou nisso. A gente começa a olhar para trás, gente como Led Zeppelin, Sim, fazia isso o também. avião do Led Zeppelin era a coisa mais incrível, né? Fazia isso, mas eu acho que a mídia hoje ela dá um pump na coisa. As Assim, redes sobe sociais jeito, também, né? Um negócio que Amplifica, né? é uma novidade, né? E a gente vê o poder disso. Através disso aí, o Bruce fez isso aí e deu uma alavancada grande nessa relação. Você vê uma banda chegando com o vocalista da banda pilotando o jumbo, você fala, meu Deus, né? Coisa linda. E eu queria saber, porque sempre tem essa... aproveitando a tua presença aí, que eu queria muito falar sobre essa parada. Como que um artista se sente influenciado muitas vezes por a velocidade, seja de carro, seja de moto, e em vários, aliás, na aviação. Sim. Qual que é a tua experiência assim, em cima disso? Como que você vê qual que é a tua sensação quando você vê um piloto? Qual que é a tua imaginação? Como você relaciona o piloto, a aviação, a música em teu mundo? Eu acho que tem essa coisa da velocidade, porque o avião não tem como negar que é uma coisa veloz, é uma coisa que a gente adora por estar perto, realmente, mais perto das estrelas, como músico, a cabeça do músico é assim, a gente se sente mesmo nas alturas quando está tocando uma música que a gente está extasiado. E tem também um outro lance que é importante, que o músico tem que ter, na minha opinião, que é essa coisa de você poder ter um autocontrole, no nosso caso, por exemplo, de dinâmica, de saber quando tocar alto, quando tocar baixo, de ter aquele preparo de aguentar um longo show, de aguentar uma longa turnê, como vocês às vezes aguentam uma viagem de 10, 12 horas, vocês têm que estar ali. Pressão, por mais que exista piloto automático. E nossa vida é uma turnê. Nossa vida é uma turnê incessante. Uma turnê diária, mas a gente passa mais fora de casa do que em casa. Então isso é uma coisa que eu sempre fiquei fascinado. Pô, os caras falam, não, o cara não faz... Bicho, por mais que o avião esteja ali no piloto automático, é controle absoluto, tempo integral, tem que estar de olho em todos os controladores e todos os... E a responsabilidade igual que a que vocês têm no palco, né? É muito interessante porque você está regindo aí, você como baterista, que o baterista é realmente o maestro da orquestra, o piloto é o responsável justamente de todas essas pessoas que estão aí, né? Decisões, né? Sim. Que uma decisão mal tomada, uma situação mal passada, gerenciamento. Um gerenciamento pode ser uma catástrofe, né? Sim. É uma linha muito... Você falou um negócio interessante também. A gente não é profissional, mas contra o preparo, né? Pegando o gancho do Iron Maiden, quando o Iron Maiden fez aquela série de 5, 6 shows aqui no Brasil. Sim. Você lembra? Eu lembro que eu fui em todos, eu estava de férias, consegui ir em todos. No quinto show eu já estava morto. Eu falei, esses caras todo dia tem que entrar no palco, tocar como se estivesse tocando no primeiro dia da turnê. E pra mim, pra a gente já fez assim, o público é o primeiro. A gente já chegou a fazer tipo 20 shows em um mês. O que acontece? O batera, tudo bem, legal, eu ainda canto bastante, mas eu fico imaginando o meu irmão, por exemplo, que é o vocalista da banda. Pra você manter, às vezes, em 20 dias fazer 15 shows, bicho, você tem que ser um herói pra manter a voz. Não, o cara tem que ser... Eu invejo o meu irmão nessa parte. Tem que cuidar muito, né? Bastante. É muito porque pra banda não é o primeiro show, mas pro público é, né? Sim, o cara tem que todo pensar. show o cara não quer saber se você tá cansado. O público não quer piloto saber, é a mesma coisa. Ninguém quer saber se o piloto tá cansado, a gente quer chegar em segurança. Eu fico fascinado, eu sou realmente um fã da aviação, fã de piloto. Eu chego em casa, o Alpe sabe, eu tenho todo, ele também tem. A gente tem essas coisas do cockpit, né, que a gente compra e tenta chegar o mais perto de uma simulação real. Mas nunca é real. Mas a gente brinca bem. Mas hoje em dia tá muito legal. Cara, tá muito bom. Tá Assim, muito. tem o X-Plane, tem o Flight Simulator. Sempre que eu cruzo os pilotos ou nas viagens, eu pergunto alguma coisinha que eu quero saber de curiosidade. Leio livros de aviação para poder brincar melhor no negócio. Olha que legal. E é um mundo maravilhoso. É fascinante, eu acho que desde o assim shape como a do música, avião, né? Até a missão geral, Sim, isso sim, me fascina. Eu sou um músico frustrado, ao contrário de você.
Você também? Eu sou músico frustrado. Sério? Eu tentei várias vezes falei, vou começar a tocar algo, mas nunca. Então, eu tenho uma guitarra tentei, em mas não casa. consegui. Eu comecei, eu falei, não dá pra mim. É, Isso eu aqui também, cara. Dois bichos. Eu pago um pau pra esses caras porque é Eu impressionante, também. cara. Eu dedilho aquilo lá, dedilhava igual. Eu não levo jeito. Tipo, em câmera lenta o negócio. Caramba. Eu falei, não vou sair daqui nunca. É melhor eu gostar de rock, colecionar, assistir show e ficar na aviação. E Porque... o Paulo é outro, né? Que mora no avião, né? Nossa, mano, minha vida é muito mais no avião. Eu, no mínimo... O Paulo tá com as mesmas horas de voo que a gente. Igualou, né? Igualou. Cara, eu posso ter garantido, pelo menos na semana estou 2 vezes no avião. Sim. Pelo Ele foi menos. pegar a milhagem, ganhou um imóvel em Dubai. A sua vida é um link, a vida do Ganhou um Paulo iate. é um link entre os nossos mundos. Né? É verdade. Porque a vida dele, ele vive nos dois mundos, da música e da aviação. Engraçado, Junto, cara. sem- Porque assim, você pega nas histórias das lendas do rock and roll, que eu pesquiso, eu leio muito livro de Led Zeppelin, Kiss, etc. Adoro Essas biografias. bandas, elas tiveram um empresário dos sonhos, que a gente ainda não teve, só quando ele chamar a gente. Porque assim, ele é um exemplo raro desses empresários à moda antiga, ele é novo, mas ele tem o mesmo formato dos antigos, que era o quê? O Peter Grant, por exemplo. Ele me lembra o Peter Grant, eu ia falar isso, o barbudo do Você Led Zeppelin. sabia que você tinha alguém Bad que Company. não deixaria você passar apuros desnecessários, Sim. que luta por você e que você acaba sobrando o teu tempo para você ser artista e criar. Sim. A gente, durante a nossa vida, a gente acaba tendo que fazer as duas coisas, na maioria das vezes. Sim. E, ó, telefone, né? Alguém querendo show. Ou alguém reclamando, porque você não veio na entrevista? Aliás, daqui a pouco eu tenho entrevista né, com o Natália. O Paulo lembra O muito. Paulo, assim, realmente ele tem essa coisa que sempre a gente ficou fascinado, a gente é muito fã, desde sempre, assim, observando os trabalhos que ele fazia. A gente, na verdade, não foi diretamente empresariado por ele, mas e muitas vezes tocamos para festivais, shows Sim, que sim. ele contrata a gente. Então é como se a gente tivesse sido também, e sempre glorioso. Fico abismado. Os trabalhos que ele fez em todos os lugares que ele passou. Ele é vibrador da Cara, coisa. É como se aula, fosse uma aula. o Peter Grant era igual. E ele se expõe com isso, como o Peter Grant se expunha. Sim. Porque quando você se expõe, acho que você traz muita gente que vai falar, pô, ele vira um artista junto com o artista, entendeu? E isso chama atenção tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Mas, Então, eu, assim, mas por um lado, cara, a e banda, você a banda tem se que sente ter protegida. coragem de fazer Isola isso. você dos problemas e só É, cria. é difícil Porque dá porque cara, né? bem que eu gostava, vocês dois estão falando, que me conhecem mais de perto, nós somos amigos há muito tempo e nos conhecemos tanto no lado profissional, que vocês muitas vezes falam, Sim. puta, o Paulo está trabalhando, vocês já me conhecem, A vocês... gente já nem Já passa, chega, já fica de boa. já- Quando ele tá trabalhando, existe quando um eu vejo que o momento. negócio está precisando da atenção dele, eu já digo, É a mesma coisa que a gente chegar na hora da aterrissagem e bater na cabine. Exatamente. deixa que agora está na hora dele. Na aviação é existe muito o código de interessante. mistério, né? Que Exatamente. você não interfere. É Abaixo mais de ou 10 mil menos isso pés. aí. Exato. Mas poucas pessoas entendem esse momento, sabe? E falando no que você está comentando, assim, dessa relação por exemplo, a parte artística que você vê dentro de mim, você também como uma pessoa profissional que você é super gravitado no mundo da aviação, mas que também vive no rock, que você consegue perceber essa ação diferente que eu faço. Sim. Eu venho de uma época, que, aliás, todos nós que estamos nesta mesa, onde nossos heróis eram os roqueiros. Sim. Os roqueiros eram nossos super-homens, nossos super-heróis, certo? E, como você mesmo falou, eu queria ter sido músico, será? Não, sim, mas sabia que eu também já tinha pensado em ser piloto de aviação. É mesmo? Quase me fui a fazer irme para as Forças Armadas no México. No México para poder entrar. Para poder pra entrar. aviação. Só que eu era tão péssimo de matemáticas que falei que saber não vai funcionar. Entendi. E o que eu quero falar com isso? A intensidade com que nós vivemos, eu acredito que essa seria a palavra certa. É intensidade. Porque você sabe que naquele momento tua decisão Tem uma consequência. tem uma consequência muito grande. Nossa, isso é total piloto. Total piloto. Sim. É tipo, a consequência que eu dei uma decisão pode, bom,
é simples. Uma decisão de um piloto mal feita pode acabar com uma companhia inteira se esse avião se estrela. Aconteceu com meu próprio... O único sócio que eu tive na época foi um cara que era o baixista do Rammstein, conta esse meu livro. Ele subiu em um avião, eu não subi no avião, fiquei com a passagem do avião. Ele me salvou, ele falou, não vai, não viaja. Pegou o voo, caiu o avião. Como era um cara alemão, a Alemanha foi em cima dessa empresa, descobriu que tinha vários problemas. E o que aconteceu? A aerolínea foi fechada por sempre, toda a vida. Aonde foi isso, pô? No México. No México. Então, para que vocês vejam, ou seja, a responsabilidade de cada um. Eu acredito que é uma situação complicada, porque não é todo mundo que tem a capacidade de saber que você leva uma responsabilidade tão grande em suas costas. O lançamento de um álbum. Sim. É um risco, né? Claro. Porque você está falando o que você acha perfeito, mas pode ser uma merda, né? Claro. As pessoas podem não achar... existe álbum garantido que vai vender, que vai fazer. Não existe isso. Sim. A gente sempre fala isso para todas as pessoas que a gente produziu na vida. Pode ser. Então, você acha que o teu disco é igual o Let It Be, mas as pessoas podem não achar. Ou a gente também pode, de repente, achar que nada vai acontecer e virar o maior disco de vendagem possível. Não dá para saber. Então, assim, todo momento esse risco também é uma adrenalina, né? Sim. Eu já te perguntei uma vez como é que você analisava os shows que você escolhia para trazer, e você olhou para mim e falou coração. Cara, eu sou um cara que eu gosto de escolher os artistas por meu sentimento e não pelo que eles vão vender. Sim. Estou tirando um tiro agora que ninguém sabe, que vocês vão saber agora. Eu há 5 anos queria trazer o Yardbirds, o que sobrou do Yardbirds. Sim. Mas eu quero fazer o Yardbirds. Eu adoro essa banda. Eu quero. Fui ver em Hollywood, 2 anos atrás. Sabe por que eu quero? Porque se eu fiz todas as lendas do rock, eu quero ter o seguinte, é um risco. Sim. Não sei o que pode acontecer. Pode ser que se você está trouxer só o baterista agora, o original baterista. Tá. Mas claro que tem outros que estão muito maravilhoso. Mas se a banda que descobriu Jimmy Page, o Eric Clapton, o Jeff Beck, os 3 melhores guitarristas da história começaram lá. Como é possível? Então eu acho que a Grife vai trazer o sucesso. Ela é top 5 pra mim de banda, o Yardbirds. Então, para você ver, é um risco, né? Eu te apresentei, né? É um risco, é tomar uma decisão que pode ser que eu tenha perdido muito dinheiro, como me aconteceu com Blue Oyster Cult, quando fiz a turnê de Blue Oyster Cult. Eu queria fazer porque amo Blue Oyster Cult. Sim. E aí falei, putz, cara, eu vou fazer. Sim. Vou fazer, pelo menos eu vou ser o primeiro da fila, vou me sentar na frente primeiro da fila. Paulo, você lembra do Def Leppard? Tinha vendido 40 milhões de discos. Ele veio fazer um turnê no Brasil, foi tocar no Olímpia, tinha 200 pagantes. Sim. Eu lembro que o vocalista sentou comigo no manifesto e chorou. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, não estranho. É a época errada para eles sabe aqui. O que pode acontecer. Hoje, se você os astros resolveram que não ia ter ninguém no teu show. Mas você pode ter certeza, foi um acaso. Sim. Bom, gente, eu não quero atrasar mais o Ivan. É fantástico tê-lo aqui com a gente. Mas o Ivan tem um outro compromisso. Ele não estava para estar aqui, mas na verdade é a mesma energia, né, meu caro? Sensacional. Engrandeceu o papo aí. Sim. Perfeito. Muito bom. Porque, ó, criar sempre a mesma o conexão. amigão nosso do rock, o Fernando Parras, também do Dr. Phibbs, é piloto. Converso com ele semanalmente sobre aeronaves, sobre tanto helicóptero quanto. Muito legal também. Eu sou um xereta. O Mickey D do Scott, que tá tocando com o Scott, mas ele o Mickey D, o baterista, é piloto. Eu tive a oportunidade de ele voar fiz a tour do Motorhead, né? Pô, também teve as coisas tristes no rock, né? Do Randy Rhoads. O Leonard Skinner. De tudo isso que vamos conversar agora nesse papo e vamos estudar todas essas circunstâncias e essas histórias. Então tá bom. Bom, gente, agora sim, vamos dar uma continuação aqui. Saúde para todos, nós 4. Bom, agora vou apresentar meus parceiros aqui. Esse é o Mora, comandante do 777, correto? Isso. Quantos anos já de pilotando, Mora? Pilotando desde 1990. Caramba. E na companhia desde 1995.
Um tempo e tanto, né, cara? A idade da minha filha nasceu, eu entrei, exatamente a idade dela. Bom, aqui temos o Boyd, o grande comandante Boyd. Você é do 33? Do A350. A350, perdão. Quantos anos? Eu comecei a aviação em 88. A gente entrou no mesmo dia, Natan, né? A gente é da mesma turma aí. Natan 25 e de aviação desde 88. Qual que é a diferença entre o 777 e o A350, né? 50, basicamente um é da Airbus e outro é da Boeing, né? São dois aviões que fazem voos internacionais de longa duração. E especificamente eu acho que é isso, né? O A350 ele é um avião mais moderno, mais né? nova geração. É. Ele tem acho que dois anos que voa. 2, 3 anos. Não, tem mais. Natan acho que já está É o avião mais moderno do mundo. eu acho que hoje ele é o mais moderno do mundo. De linha aérea é o avião mais moderno do mundo. É a obra-prima. Último lançamento. É a obra-prima, é uma nave. Quantas pessoas vão em cada avião? A capacidade? O A350 hoje, a configuração, porque isso varia muito de empresa para empresa, de acordo com a configuração, né? O da TAM hoje é para 360 passageiros. O 77 são 410. 410. Imagina que responsabilidade, gente. E é um maquinaço, apesar de falar do 350. São duas naves, né? São duas naves de formas diferentes. O 777, como ele é carinhosamente chamado pelo mundo, é a aeronave que mais me leva e traz da Ásia para cá, né? E é um avião que deu certo. Ele é tipo um Volkswagen de longo alcance. Isso. E que não tem erro. É um avião que foi talvez sucesso, um dos maiores né? sucessos da Boeing. Um avião consagrado aí. Consagrado. O 350 é um avião novo no mercado, mas é um avião custo-benefício para a companhia, é o melhor do mundo hoje. Né? Ele é muito econômico. Muito econômico. Ele é feito de material composto, ele é mais leve do que os outros. E você, antes de estar no 350, estava no 77? Não, então, a gente entrou para voar o Caravan, um monomotor de asa alta, numa regional, que era Brasil Central, uma subsidiária da TAM. Do Caravan a gente foi pro Fokker 27. Isso. Aí eu fui pro Fokker 50 e Fokker 100 de copiloto, tudo isso de copiloto. Aí fui promovido de novo no Fokker 50 de comandante. Aí depois eu voei Fokker 50, Fokker 100, o Airbus 319, 20, o 30. E depois eu fui para Boeing, voei o 767 e agora o 350. Então, mas para você passar, por exemplo, de um 767 para o A350, você deve ter uma nova instrução, né? Tudo completamente diferente. Cada aeronave é diferente. Começa do zero. Começa do zero, né? E quanto tempo é essa preparação? Ó, eu fiz um pré-curso aqui no Brasil e depois saí para Miami e fiquei 40 dias em Miami. Aí você volta desse curso, aí você tem mais a instrução em rota, dá em torno de 100 horas mais ou menos. Aí você faz um cheque, aí sim você está habilitado. Primeiro tudo em simulador. Sim. Isso, tudo simulador. E quando que começa a pegar a máquina? Depois do Esse simulador? curso e simulador são cerca de 2 meses. 2 meses. Sala de aula um mês simulador, e aí você vai para Você vai para o avião. Aí você faz a Mais sua um instrução mês, no mais ou avião. menos. Dá uns... E qual que é a sensação de pegar já depois de fazer o simulador, você falar assim, caracas, agora eu vou... O simulador é uma coisa muito real. Sério? É uma coisa Muito, real. muito. Então, quando você vem para o avião, é óbvio, é uma coisa sintética, mas é muito bem feito. Então você tem pouquíssimo impacto entre a realidade e o mundo sintético ali que está feito no simulador. Costuma ser mais fácil o avião. O avião O geralmente avião é mais fácil. geralmente é mais fácil que o simulador. Né? Não, mas é uma oportunidade ímpar, porque é a única vez que você, quer dizer, única vez, mas você praticamente você não tem emergência, você não tem falhas. Tá. É a chance que você tem de estar em contato com as falhas, né? Se manter atualizado com tudo no simulador. Ele te mostra. Porque em rota hoje a aviação está muito segura, você não tem nada. A grande praticamente. diferença até aconteceu algo agora aqui, né? No Brasil, um acidente há 2 dias atrás com um Citation, Foi lá em uma Salvador. aviação executiva em Salvador, por uma falha do piloto assumida por ele. Eu acho que ele veio a óbito e antes de vir a óbito ele até assumiu a falha dele. E a grande diferença da aviação de linha aérea para executiva, uma das, e acho que a principal, justamente é o treinamento, a seriedade do treinamento da linha aérea. Entendeu? A executiva, a aviação executiva, cada um faz a sua regra. Você vai, compra o teu avião, paga milhões aí de dólares, só que os mínimos de treinamento da aviação executiva eles são muito inferiores no mundo inteiro
comparados à aviação de linha Ela é aérea. mais regulada, né? A linha aérea era mais regulada É pelas mais agências regulada, exatamente. Então, regulam. o que resume, vê-se nisso? É muito mais seguro você voar linha aérea hoje em dia. Então, tem muitos empresários, milionários aí pelo mundo, que eles abriram mão de ter os seus aviões porque eles se sentem mais seguros voando linha aérea. Você compra uma business class, uma first, entendeu? E está muito mais seguro do que ter o seu avião. Mesmo sendo um avião... Não pelos pilotos, não pelas aeronaves. Por todo o conjunto da obra. Pelo conjunto, é por não ser tão regulado, entendeu? Caramba. Por não voar muito regularmente. Os pilotos de executivos, o cara não usa o avião todo dia, né? E tem a pressão do próprio patrão. Muitas vezes, sim. A pressão do cara fala, eu comprei um avião de 50 milhões de dólares, eu quero chegar hoje para uma festa em Paraty. Já perdi até amigos dessa forma, por pressão. Sim. Porque nós, na linha aérea, a gente tem aquela facilidade de virar e falar assim, o tempo tá ruim, não tá bom, não tenho nada a ver com isso, eu vou pro hotel dormir, a empresa que se vire com A o vantagem cliente. é que muitas vezes a decisão nem é nossa, nem a gente nem tem isso. da aí já empresa, vem pra da gente, própria já empresa, né? cancelado, Mas quando você voa executivo é sua, é sua. Então, isso me leva a entender que as aerolíneas, em primeiro lugar, as aerolíneas confrontadas como reais e verdadeiras, em primeiro lugar está a segurança. Sim. Correto? Exatamente. É o alicerce Obrigatoriamente. principal. E já com as aerolíneas que são mais privadas, nem sempre seria assim. Entende-se que sim, Entende-se só que que sim. é uma falsa impressão que sim, porque na verdade a pressão do próprio dono do avião de usar o avião como se fosse um carro tira esse elo de segurança que deveria ter na aviação. Beleza. Por que estou fazendo essas perguntas? Porque depois de algumas histórias que vamos ir contando, tem muito a ver também esses papos para que vocês entendam esse mundo. Bom, aqui do meu lado está o Alexei, famoso na aviação e no mundo todo como o grego. Quantos anos, Alexei? Saúde, meu querido. Quantos anos, meu querido? Estou há 30 anos, faço esse ano, fiz em julho desse ano, 30 anos de aviação. Assim como eles, acho que mais ou menos essa época, meu primeiro voo de instrução foi em 1989, com 16 anos. Nossa. Eu morava na Grécia, voltei da Grécia para fazer aviação no Brasil, que era mais acessível. E meu primeiro voo solo foi no dia do meu aniversário de 18 anos. Mesmo dia do aniversário, 18 de março. E de lá nunca mais parei de voar. 30 anos de aviação esse ano. Aeronaves, eu acabei ficando em aeronaves mais similares das que eu voava no Brasil. Hoje na Ásia, eu vou na Ásia, na China. Que é hoje a aeronave que eu estou voando, ela é a aeronave assim, mais popular do mundo em médio alcance, em voos de médio alcance. Então é o que está na Bateu o Ásia. 737, agora é o avião mais vendido O avião mais vendido na do mundo. história. Na história é esse que eu estou voando. Esse que ele tá voando. É o Airbus 320, que eles tiveram também a oportunidade de também. voar. É um avião que hoje a gente diz que quem tem a carteira desse avião está com emprego garantido, porque é mais popular e mais usado no mundo hoje. Qual que é a capacidade desse avião que vocês usam lá? Até 182 passageiros, é o que a gente usa lá, né, na Ásia, na China. Aqui voava com 156, 170, depende da configuração. Até um 78 chegou. Até um 78. É um avião para até 180 passageiros. Qual que é a diferença da aviação que você percebeu estando lá na Ásia e a aviação aqui? Bom, o profissionalismo, não dos profissionais de aviação e nem dos envolvidos nas empresas aéreas, mas da infraestrutura aeronáutica, muito superior à da América do Sul. Os profissionais, exatamente igual, tanto pilotos, quanto empresa aérea, quanto mecânicos, quanto Staff, né? o staff, excelente no Brasil, excelente Argentina, excelente Chile, tive a oportunidade de voar no Chile, no Paraguai, igual, nível técnico. Porém, a infraestrutura fornecida pelo país, pelas agências de aviação e pela própria infraestrutura aeroportuária dos países da Ásia, infinitamente superior não só à América do Sul, mas ao mundo ocidental.
eles têm muito... eles estão anos-luz na frente para fechar todas as possibilidades de não ocorrer um acidente aéreo. Então, coisas que na América do Sul estavam muito na mão dos profissionais, lá você não se preocupa. Na Ásia, pistas enormes, aeroportos com categoria de aproximação para pouso por instrumentos mais modernos possível, itens de manutenção, por exemplo, as próprias agências reguladoras, elas proíbem que as empresas voem com itens pendentes, que nas outras partes do mundo, inclusive Estados Unidos, você sai às vezes uma semana, duas, com uma luz queimada de alguma coisa. Na Ásia é proibido. A agência reguladora fala, se essa luzinha estiver queimada, o avião não sai. Porque a operadora pode ser mais restritiva do que o próprio manual do avião, entendeu? Nossa, ela exatamente. pode ser mais restritiva. Então você se sente tranquilo. E a que se deve que a Ásia ultimamente está contratando tantos profissionais justamente do Brasil? Por que está indo tantos pilotos para lá? Tá. Primeiro, o mercado, vamos dizer, China, né? China hoje é o maior mercado, business do mundo, crescente. Depois dos Estados Unidos é o maior mercado do mundo e diria que cresce mais do que os Estados Unidos. Então, a aviação, como é algo... A aviação ela anda junto, paralelo e muito junto. São diretamente com a ligados. economia, com a economia do país e com o business, né? Como a América do Sul e o resto do mundo, Europa também, Estados Unidos, desaceleraram um pouquinho, não só pilotos brasileiros, pilotos americanos, europeus, todos indo para a Ásia, principalmente para a China, onde a economia está num grau de ascensão absurdamente grande. O segundo país que mais contrata pilotos hoje no mundo é a Índia, que também é outro país que está em ascensão absurda. O terceiro... Populações gigantescas, né? Exatamente. Acima de 1 bilhão de pessoas. Exatamente. A necessidade de transporte é... Exatamente. E por que a Rússia, sendo tão grande, né, é tão péssima na A aviação? Rússia tem menos... A população da Rússia, por mim, parece pequena. Ah, Você é? tem tamanho de país, mas não população. Ela é muito grande. Ela é muito extensa, mas a ele- população já não é tão populacional grande. é baixa. E outra coisa, o chinês, 1,5 bilhão de pessoas que estavam há 20 anos atrás nos campos de arroz, hoje a maioria é formada em alguma coisa, a maioria usa o avião como instrumento de trabalho, como você usa. Sim. Interessante. Então hoje o maior mercado Você do consegue mundo... se imaginar sem um avião hoje? Você não viveria. Nossa, não teria como, né? Não tem como. Algumas coisas não saem mais da gente. Bom, fiz um pequeno preâmbulo aqui com eles, aqui, para que vocês todos entendam um pouco daquilo que estamos falando, ok? Agora vamos falar do ponto que para vocês se interessa mais, porque tenho certeza que a partir deste programa, muitos vão se interessar na aviação, vão ver com muito mais respeito à aviação, porque realmente tem uma situação que eu posso falar, eu vivenciei com todos esses caras, eu posso falar desses caras aqui, a maioria, os três, estão considerados entre um dos meus melhores amigos. E eu digo sempre de boca cheia, porque realmente sempre que nos encontramos uma emoção muito grande, cuidamos muito por nossa amizade há vários anos, buscamos sempre que é possível, porque é muito difícil encontrar por nossas escalas, né? Juntar as datas. Né? Juntar as datas. Pensa no seguinte, cada um tem um avião diferente, é uma cidade diferente, e muitas vezes, e no caso do Alexei, já é um outro continente. Eu sempre estou em turnê, e para que coincidamos um dia como hoje, uma segunda-feira, é tipo um milagre, realmente. Juntar nossas agendas é sempre super complicado. Difícil. Então, assim, imaginem isso também com as famílias deles, porque eles têm famílias, eles têm mães, têm filhos, têm família, têm aniversários que eles muitas vezes não podem passar com os entes queridos, tem momentos especiais que não podem, e tem que abrir mão, e durante já 30 anos a maioria dos que estamos aqui. Eu também levo 30 anos de show business, então assim, é uma vida que sim, nos dá sacrifício sem voltar muito placenteiro, mas também é triste, porque vivenciamos muitas vezes essa carência. Tem um ônus, né? Sim. Sim. Essa solidão, que não tem como não, muitas vezes sentimos depressivos, Exato. tristes, às vezes nos pontos de ver a vida mal.
E aí que vai o ponto. A que ponto a música nos ajuda a suprir essa necessidade, correto? Com certeza. Eu queria, antes de começar nossos papos, porque, por exemplo, nós temos um grupo que de WhatsApp, e o Alexei, por exemplo, passou um mês no Japão, que a base dele se voltou ao Japão, e que ele passou todo o seu tempo comprando álbuns no Japão, todos os dias. Todos os dias aparecia com 10, 20 álbuns, ia mostrando no WhatsApp, e a gente aqui morrendo de inveja, né? Ele é o nosso feeder de álbuns novos, né? Ele que nos alimenta. Imagina, era empolgação de falar, olha isso aqui, porque eu sei que vocês vibram. Ele ontem fez uma viagem de 1h20 de carro, abri a mochilinha dele, ele tinha 20 CDs dentro. Você vai escutar 20 CDs em 1h20 de carro. Exatamente. Eu acredito que vai dar. O cara é old school, né? Porque hoje em dia o pessoal tem os aplicativos, bota Não música, gosto, mas ele não gosta, ele gosta de eu fazer. fiquei feliz de ganhar esse CD do Dr. Sim novo e vou saindo daqui, indo pra casa. Fora que eu ter outros 18 para ouvir também, né? Mais a coleção em casa, que ficou em Xangai, em São Paulo, exatamente. Então, eu queria começar por Mora. Mora, quais são as tuas 5 bandas favoritas que você acha que mais te influenciaram durante toda essa tua história da tua vida? Iron Maiden, Ramones, Deep Purple, The Who, que eu amo de paixão. E não é uma banda, mas é um cara que eu gosto muito, é Rick Wakeman. Putz, Tocou no Yes. fantástico. Eu adoro. Putz, eu fiz turnê com o Rick Wakeman, cara. Adoro. Foi Fantástico. em 1993, fiz a turnê do Wakeman and Wakeman. Com o filho que ele fez com o filho dele. Foi incrível que agora o filho dele toca com Black Sabbath, tocou com Black Sabbath e agora está tocando aliás, ele passou com a banda dos XGs, não foi? Sim. Então, mas o Adam Wakeman sempre está tocando com os grandes do rock. É um cara assim fantástico. Filho do gênio, né? Eu não sou muito fã, a gente estava até falando ontem, de Yes, desse progressivo mais limpo, né? Eu gosto de Supertramp, adoro, Rush e tal. Mas eles são gênios. Todos os músicos do Yes, tive a oportunidade de fazer um voo para eles, para Curitiba. Foi mesmo. Lembra? E o baixista que nos deixou, ele é um dos melhores baixistas da história, então... E uma das grandes influências, tranquilo, uma das grandes influências também para muitos artistas. Phil Lynott do Thin Lizzy aprendeu a tocar baixo com ele. Me encontrei com o Chris Squire uma semana antes de ele morrer no Rainbow. Uau. E ele estava, me lembro que ele foi... Eu sabia que ele estava com câncer, porque já a esposa dele já tinha me falado em uma das turnés. Essa era uma história... E me surpreendeu que ele foi e ele deixou a cara, tipo, lá no Rainbow e saiu torto mesmo do Rainbow. Tive a oportunidade de conversar com ele. Maravilhoso baixista. E naquele momento, me lembro que o Lemmy, na hora que ele estava saindo, o Lemmy estava entrando. Uau. E imagina a emoção que eu tive, né, de ver o Chris Squire e o Lemmy juntos, aí um momento, sabe? Tipo, é engraçado porque nem sempre se dá aquele prestígio para os baixistas. Exatamente. Não são muitos, vamos falar, os baixistas que têm prestígio, esse prestígio grande. Você quando o baixista é o vocalista, né? Que tem algumas bandas. Aham. Então, e Chris Squire foi um desses caras que realmente, bom, para quem não sabe, ele era o dono do Yes. Sim. Sim, ele era o cara por trás do Yes. Então, tamanho do cara, né? Sim, gigante, cara. Super gentil. E super gentil, sempre cumprimentava os fãs. Sim. Nunca vi ele desrespeitando um fã, nunca fazendo nada disso. Te digo, fiz 2 turnês com eles, uma turnê de 8 shows, outra turnê de 10 shows. Sim. E, cara, eu acompanhava os shows só por estar perto desses caras. Sim. Porque também não sou um grande fã do Yes, me voltei depois da turnê. Eu gosto. Eu gostava, mas tipo, não era um grande fã. E eles fizeram, a última turnê foi uma turnê dos 3 primeiros álbuns. Uau. Então, dos clássicos da São os lá melhores, atrás, né? São os melhores. O Yes influenciou, vocês não sabem, o Pink Floyd. Sim. Yes influenciou um monte de bandas gigantes. As 2 primeiras bandas de peso do progressivo
Genesis, é o Genesis e o Yes. E o Yes. As que influenciaram muita gente que veio de Com Peter Gabriel quando era vocalista, né? Exatamente. Era interessante. Então, bom, interessante. Eu adoro o Genesis. E Adoro. você, Boit, quais são tuas 5 bandas assim? Bom, Supertramp, Scorpions, obviamente, Iron Maiden, acho que Whitesnake foi meu primeiro vinil. Eu comprei foi do Whitesnake e pra mim o top dos tops, o Motorhead. Pra Bacana. mim, Imagina. Bacana. Agora, você teve a oportunidade de viajar com vários deles. Sim. Certo? Eu me lembro das várias oportunidades, os 3 aqui trabalhando com Scorpions, mas me lembro de todas as vezes que você trabalhou com Scorpions, como você tremia e me lembro uma vez que você me disse assim, cara, é difícil depois de estar, porque era muito interessante. O Boy saía, recepcionava os caras antes de subir no avião. Imagina, uma das tuas bandas favoritas. Favorita. Eu falei uma vez pro Matias que eu fui no primeiro Rock in Rio 85. E eu tava lá atrás, chovia pra caramba, lama quase até a boca, vendo o cara lá no. Eu depois do lado batendo papo com ele, quer dizer. Era emocionante. Imagina ele assim, recepcionando, e aí ele tremendo. E me lembra um momento quando passamos todos, que você falou, e agora eu preciso pilotar esse. E tremendo, preciso encontrar a tranquilidade. Voltar pro mundinho, né? Bota aí, tá na casinha de novo. Se alguém de nós aqui que é muito fã deles, é o Boyd. Que tem um carinho por eles absurdo. Nós temos todos, mas eu acho que eles o Boyd foram muito legais com a gente, né? Também. Eles trataram sempre bem meus filhos, eles autografaram guitarra, eles Sim. são sensacionais. Bem atencioso. Como músico e como pessoas, né? Como seres humanos são Eu, na verdade, fantásticos. eu posso falar que de todos que eu conheci, através de vocês, nenhum deles eu tive assim, nenhuma decepção pessoal, porque o ídolo é uma coisa, né? A pessoa Sim, é outra. sim, Sim. sim. E o encontro dos dois sempre foi positivo, graças a Deus. É muito bonito, né, ver como esses caras realmente, no caso dos Scorpions, que nós convivemos com eles bastante, todos nós que Sim. estamos aqui, Acho que desde 2005, né? 2004. desde 2004. The Unbreakable Tour. Isso, estamos convivendo com a banda. Eles sempre se mostraram, eu sempre que falo de Scorpions, falo sobre isso, como eles são seres humanos muito íntegros, né? Exatamente. Muito. No sentido de que eles sabem do tamanho que eles são, Sabe. eles sabem, mas eles nunca deixam de ser seres humanos. Coisa que não acontece com todos os É músicos, verdade. infelizmente. Eu acho que a gente precisa entender também o momento deles aqui. Às vezes muita gente Mas quer o momento- chegar, quer interferir numa hora que não é Mas o legal. momento é na hora, o momento é na hora. Exatamente. Agora, eu tenho acompanhado muitos músicos que não têm essa integridade, Sim. infelizmente. É verdade. Que você vê falta de caráter e que se mostram algo. É diferente do cara não estar num dia legal, estar num momento de Um momento pessoal. inoportuno, né? Inoportuno. Ah. O problema é caráter. Como a gente tem colegas... Sim, sim, é do ser humano, Isso é né? do ser humano. É do ser humano, Encontrar né? em qualquer meio. Então, assim... Aonde a gente conviver mais, a gente vai encontrar Você- mais pessoas boas e mais pessoas. Exatamente. Você acha assim dos tempos, porque claro, vocês como comandantes também sempre estão movimentando pessoas importantes, Sim, sim. famosas, não sabemos, é coisa mais comum para vocês, porque dentro de tantas pessoas e show business Sim. acontece isso, Sim. certo? Mas, e no teu caso, Boyd, você tem alguma coisa que tenha te marcado no caso dos Scorpions? Alguma coisa que você tenha falado, cara, isso ficou gravado comigo impressionantemente, não sei. Tive. Uma vez aquele show que a gente foi pra Curitiba, e de Curitiba eu não lembro qual foi a cidade. Ah, Ponta Grossa, Ponta Grossa, isso. estava chovendo. É isso, a minha filha era pequenininha, ela estava no colo, acho que da Grace, ou no meu colo, não lembro, e ela ficava fazendo assim na frente do palco pro Matias, né? Que a gente estava exatamente na frente do Matias. Sim. E o Matias tocando, uma hora ele tirou a mão da guitarra para brincar com ela e fez assim também para ela. Que legal. Isso aí marcou a gente. Pra Tata? Pra Tata. Que bacana. Que é Bacana. para vocês. E hoje
Seus filhos são super roqueiros. São, é. Sua filha foi com a gente lá no último show agora no estádio do Palmeiras. E estava feliz, louca da vida. E está se tornando piloto, uma futura comandante também. Está estudando aviação, ele está fazendo faculdade de aviação. Vocês veem, né? Então aí temos uma futura roqueira, aliás, não futura, uma presente roqueira e com uma futura piloto. Mas isso está marcado para ela lá. Ela toda hora que a gente comenta alguma coisa, ela fala disso, que ela lembra que o Matias tirou a mão da guitarra e fez o sinal do rock para ela lá em cima do palco. Que bacana. Bacana. Que bacana. E para você, Mora, que é assim uma coisa que tenha te marcado muito, cara? Justamente, e a gente falando em Já tem outro o carinho desse pessoal com a gente. Já tem um quando a pilozinho gente aqui. vai e os encontra, o tratamento é de velhos amigos, né? A gente tem o hábito quando eles estão em São Paulo, jantar, quando shows, conversar, ver como é que... É justamente aí que eu falo, né? Que o ídolo a gente idealiza, o ser humano é o que ele é. E é isso, esse pessoal recebe a gente com carinho, com os braços abertos. E você vê que ali estão pessoas que também querem só desfrutar da companhia de outros. Sim. Não querem ser estrela. Não E eles se sentem seguros, né? Seguros. É muito engraçado porque existe uma troca. Eles não querem ser tratados como estrelas, querem ser Exato. tratados como uma pessoa que É isso você está aí. jantando como a gente está aqui hoje. Como está aqui, exatamente. Muito legal, né? Ale, você é um dos caras que eu conheço mais passionais do heavy metal, do rock, na verdade do rock no geral. Sim. Você tem muitas suas convicções musicais bem amarradas. Lembro uma vez que fizemos um churrasco na casa do Boyd e eu levei o DVD do Kings of Leon. The Kings of Leon. Ah, é verdade. E eu coloquei, eu achava massa, porque minha filha acabava de me apresentar e falei, bom, eu sei que vários de vocês vão falar que merda, mas tudo bem, eu achei interessante e coloquei aí, e o Alexei falou, uau, que merda é essa? No churrasco, Super todo mundo, sincero. super sincero. Pô, nunca vi uma merda tão merda. Eu falei, vamos tirar isso logo. Eu tô aprendendo a ser mais político. Eu tô agora numa fase mais calma, mais zen. Eu diria assim, mas poderia ser um pouco melhor. Né? Então Não me agradou, muito louco essa situação. E bom, Ale, você o Alexei tem uma história, bom, ele tem 1000 histórias, 1000 histórias. Mas tem um negócio muito interessante que vocês não sabem. O Alexei é muito amigo tanto do Paul Di'Anno como do Bruce Dickinson. Só que ele, particularmente ele, é defensor 1000 vezes mais do Paul Di'Anno. Sim, Ele adora e já falou na própria cara do Bruce sim. que ele gosta mais do Paul Di'Anno. Do Iron Maiden com Paul Di'Anno e Do Clive Iron Maiden Burr. com Paul Di'Anno. E Clive Burr, sim. E Club. Então, assim, só que o Alexei, por um outro lado, ele já ajudou o próprio Bruce a fazer a primeira rota que veio quando era no avião. E foi ele, o causante, junto com o Hugo Amaro, que ele não está aqui hoje, para trazer o Bruce para ir no Museu de Latam. Sim, levamos ele lá. Certo? É. Que aliás era um voo que eu devia ter feito, eu também não consegui chegar porque estava também em uma turnê e não me deu tempo de chegar. Sim. Como que como você consegue administrar? Porque para muitas pessoas o Paul Di'Anno, ele já está em fim de carreira por toda a vida que ele fez. Sim. Que, claro, não levou uma vida, é o contrário do Bruce. O Bruce sempre fez uma vida que ele se cuidou de saúde, esporte, tudo de história. Tudo. E o Paul Di'Anno, vamos falar um pouquinho do heavy metal. Ele é um true metal, true rock and roll. Como era o Bon Scott, talvez ele tenha sido um dos últimos que não morreu nesse estilo de vida. Por isso que eu gosto, não é que por isso que eu gosto.
eu respeito muito ele porque ele é um cara que batalha a vida toda para sobreviver, para tentar não cair naquela vida que ele levava, até porque destruiu muito, perdeu muita coisa na vida dele por ser dessa vida real, como foram vários ídolos nossos que não estão aqui hoje, e por isso que eles não estão aqui, porque eles levaram o rock and roll ao máximo, a vida sexo, drogas e rock and roll, aquela trilogia levaram ao extremo, com Bon Scott, Phil Lynott, Elvis, e tantos outros gênios da música e do rock, Michael Jackson. O Paul Di'Anno eu colocaria ele como igual, nesse nível, só que ainda vivo. Por isso que eu respeito muito ele, tenho um carinho enorme, porque esses caras, enquanto eles estão vivos, pra gente eles são losers, infelizmente. Mas quando eles morrem, eles viram ídolo. O dia que o Paul Di'Anno morrer, tenha certeza que muitos dos que hoje falam ele é um loser, vão falar, esse cara foi o melhor. Cara, né? Se o Bon Scott talvez estivesse vivo hoje, bêbado, caído por aí, eu sou fã do AC/DC com o Bon Scott. Acredito que ele não estaria mais no AC/DC, estaria o Brian Johnson pelos hábitos de vida dele também. Ele seria como um Paul Di'Anno no Iron Maiden, porque os irmãos Young não iam lidar com isso. Michael Schenker nos Scorpions, né? Como Também. o Michael Schenker. Então eles são. O Michael Schenker é outro, que muitos falam é um loser, mas pra mim ele é um gênio. Né? Eu acho que o único loser que teve um coach na vida que tirou ele da perdição e fez ele voltar do estado de esquecimento e deplorável pro mainstream foi o Ozzy Osbourne. Ele era um Paul Di'Anno, um Bon Scott, um Phil Lynott, mas pela mulher dele, que muitos são contra, falam dela, mas ela foi uma empresária de pulso firme, como você é, como Peter Grant, que ele pegou ele e falou, vem cá, Segurou deu um muita banho coisa nele, para com droga, para com álcool em excesso e pôs ele no mainstream de novo. Mas a maioria não, a maioria que tem paixão pelo rock de verdade e não tem uma veia business, como é o caso do Bruce Dickinson. O Bruce, eu conheço os dois muito bem. O Bruce, antes de músico, ele é um empresário, ele é um businessman. E é isso que às vezes não me agrada na arte final. Eu acho que quando a pessoa faz isso, ela se protege, ela ganha mais dinheiro, mas ela perde em arte, porque todo artista ele é passional, todo artista ele põe o seu sentimento ao extremo, como era Mozart, Beethoven, todos morreram pobres, indigentes quase, mas foram as referências da música, Mozart, Beethoven. Então eu como fã, eu prefiro eles, eu prefiro os anti-heróis, né? Como... Phil Lynott. Sim. Outro caso, né? Phil Lynott, pra mim, uma das melhores bandas da história. Como homem, como pessoa eu respeito os Bruce Dickinsons, eu respeito os Steve Harris, eu respeito todos esses músicos que têm cabeça para ver que eles e a família deles dependem daquilo para comer, para sobreviver. Você gosta do Iron Maiden, imagino que você gosta do Iron Maiden com o Bruce. Eu gosto das duas fases. Das duas fases. Como você vê o jeito que o Alexei pensa sobre isso? O Alex ele tem a convivência com o pessoal, ele tem uma ideia muito mais próxima, né? Eu nesse caso do Iron Maiden, ele me apresentou o Bruce, mas eu vejo mais de fora, mais como fã. Eu acho que a banda ela tem fases ascendentes, descendentes, como tudo na vida tem. O momento atual da banda, por exemplo, não me chama a atenção, não gosto. Mas eu, assim como não gosto do momento da banda, tem música que você não gosta, mas não porque o músico não é bom, porque você não gosta da música, a música não te agradou. Hoje eu confesso que eu tenho parado um pouco de acompanhar, já não tem me encantado. Te atraído mais. Tem me atraído. A música deles eu acho que tá, pro meu ouvido, não tá mais entrando. Não sei se eles estão tocando pra gente mais nova, eu não sei como é que eles estão pensando. Talvez. Né? Mas as duas fases, tanto do
Paul quanto do Bruce, eu gosto muito. Acompanhei muito firmemente eles, muito em cima, até eu acho que uns 5, 6 anos atrás. Mas depois do Final Frontier, eu meio que não gostei do que veio na sequência. Muito para um público específico, voltado para o business, para uma forma. O que você acha, Boyd, sobre isso? Eu acho que é mais ou menos o que o Moura falou. Eu acho que tem grandes álbuns com Paul Di'Anno e grandes álbuns com Bruce Dickinson. Eu acho que ele tem contato com os dois, é amigo dos dois. O Paul Di'Anno é padrinho da sua filha? Isso, padrinho da minha filha. Um dos padrinhos. Um dos padrinhos, E eu acho que são grandes artistas, ambos são, a banda é enorme e fases distintas, eu acho. Como o Moura falou, eu acho que essa fase nova está... Você vê eles, o crescimento, o amadurecimento, o auge, a manutenção desse auge, todo mundo vai começar a descer. Porque mudou muito. Se você olhar os shows antigos e os shows de hoje, cada música que tocava no último show no Rock in Rio, o Bruce trocava de roupa e o palco era um palco novo. Quer dizer, uma coisa completamente diferente. Para vocês verem, eu não vi o show. Então, e o mais interessante de tudo, eles não estão em decadência. Pelo contrário, nunca ganharam tanto dinheiro quanto agora. Mais do que no auge dos anos 80. O público mudou muito mais. E aí eles estão sabendo... Exatamente, é aí que eu vejo que eu não... virou um business. Pra mim, virou um business. Eu não posso criticar. Eu nem achei ruim, eu só achei que é uma mudança bem, eu acho que grande. Apesar de ter o Ed, aquela coisa toda. O nosso ouvido também muda. Então, a gente com a quantidade de coisa que vai conhecendo ao longo da vida, também. seu ouvido vai mudando. Você Também. vai escutando coisas que talvez 20 anos atrás eu Também. ignorasse. Não de não conhecer, mas de bater no ouvido e falar, isso pra mim não significa nada. Também. Hoje você muda, você amadurece, você... Tanto é que minhas educa 5 seu bandas ouvido. maiores mudaram. Hoje eu defini só agora o meu top 5, né? O que era há 20 anos atrás, 30 era totalmente diferente. Mas isso vai mudando, né? Agora, eu sei que alguma vez você já conversou sobre isso com o Bruce. Eu sei que você já conversou com várias vezes também sobre isso com o Paul. Eu me lembro que, inclusive, você, nosso aniversário que a gente comemorou uma vez, você trouxe o Paul Di'Anno no aniversário. No mexicano. Porque somos aniversário no mesmo dia, 18 de março. Sim. E uma vez comemoramos junto e ele trouxe o Paul Di'Anno aí. Eu queria saber, porque você é um cara super sincero, assim como você já falou pra mim, puta, que merda esse Kings of Leon. Você deve ter falado pro Bruce alguma coisa que eu te conheço. Possivelmente não falou tão agressivamente, mas você deve ter falado, cara, eu gosto mais disso, disso, outro. Falei. Você já também comentou alguma vez. Sim. O que foi o que você comentou e que resposta você teve? E depois eu queria saber de alguma coisa que o Paul Di'Anno você deve ter conversado sobre o Bruce e o que ele acha. Me conte um e outro. Com o Bruce, a gente fala muito de aviação, né? Ele gosta, ele é um cara que ele é amante, como... Ele vibra, né, cara? Ele vibra com a aviação, e é uma das coisas que eu percebi, eu tive a oportunidade de perceber que ele tem mais hoje paixão por aviação do que pela música, tá? Você já tinha me falado isso? Isso aí eu posso falar, é uma impressão que eu tive, né? Há muito tempo atrás e continuo tendo essa impressão nos últimos contatos que a gente teve. E eu vejo hoje a música mais como o emprego dele, né? O ganha-pão dele, e a aviação, além de também ele trabalhar com isso, uma grande paixão dele. E sim, numa das conversas que a gente teve, eu falei que o trabalho do Iron Maiden, justamente isso, que eu não gostava de nada que o Iron Maiden fez desde a volta dele, né? Eu tive essa ousadia de falar isso pra ele, falei. Duro de ouvir, talvez. Falei. Falei. Como se alguém também... fraco, né? Não, eu acho que assim, se alguém, muita gente vira pra mim, às vezes fala, olha, eu não voaria na China, eu não gosto, eu não iria nunca na China por dinheiro ou por nada desse mundo. Falando direito seu. Acho que é a escolha de cada um. Eu vejo que o grande dono e criador da banda é o Steve Harris, né? Eu vejo todos os outros músicos da banda, no contato que eu tive, como funcionários dele e não como pessoas livres para
decidir algo ali. Então, na verdade, esse som pragmático dos últimos 15 anos do Iron Maiden, esse som mais voltado para o público jovem, para o público mais adolescente, que gosta daquela coisa, daquele metal melódico, cheio de passagens, músicas grandes, com aquela fórmula deles já de muito tempo atrás, já repetitiva, edges, palcos gigantescos, essa fórmula toda, ao meu ver, pelo contato com a banda, as duas pessoas que decidem muito no Iron Maiden, os planos do Iron Maiden, Steve Harris e Rod Smallwood. Então os dois eles pegaram, e foram os dois que decidiram, foi justamente o Rod, que quando viu na época do Blaze Bayley que o Iron Maiden não estava rentável, apesar da parte artística, foi o Steve Harris que o chamou e estava bem. Quem decidiu por chamar o Bruce de volta, porque viu que o Bruce é um chamariz para a banda, é um mega star para a banda, foi o Rod. E ele que convenceu o Steve Harris a chamar o Bruce. Porque, na verdade, o Steve e o Bruce não são tão amigos assim fora da banda, e não eram. Então quem convenceu, né, de chamar o Bruce de volta foi o Rod. E o Rod e o Harris junto, eles são os responsáveis pela essa tendência artística do Iron Maiden, que está dando certo financeiramente como business, né, como empresa. Mas, como criação artística, o que eu vejo é que tanto o Bruce quanto Adrian, Dave Murray e Nico, eles são muito restritos ali. Tanto é que a carreira solo do Bruce é muito mais interessante, o que ele estava fazendo, do que a volta dele no Iron Maiden. Aliás, falei esses dias com meu querido amigo Roy Z, me chamou há 2 dias atrás e estava se preparem porque em breve terá álbum novo do Bruce. Sim. Com o Roy. E o Roy é o Roy é um dos responsáveis pela carreira solo do Bruce. Sim. E o que acontece? Respondendo, o Bruce levou na esportiva. Ele não ficou bravo. Quando eu comentei isso, a gente estava foi um after show num hotel, tomando uma cerveja. E ele fez uma piada mais ou menos assim, do tipo, eu também, tipo, não só você, dando a entender que também por ele, a direção artística seria totalmente diferente do que a gente... tipo assim, fala com o chefe, sabe? Fala com o chefe. Então, assim, o responsável por essa banda, por essa fórmula, é o Harris e o Rod, né? E o Paul Di'Anno, completando eu perguntei, falamos de Bruce, ele falou que acha pro Iron Maiden anos 80, o Bruce Dickinson é o melhor vocalista que o Iron Maiden poderia ter. Ele fala, eu sou um cara muito punk, eu vim do punk, eu sou um cara que gosto de um rock mais agressivo, mais direto, como o Clive Burr gostava. E é um rock que não, depois de Ramones, depois de Sex Pistols, depois dessa fase, que os anos 80 ficaram enterrados ali no final dos anos 70, começo dos 80, não era algo comercial, não era algo que o Harris ia ganhar dinheiro com aquela fórmula nossa. A gente deu início àquilo, misturando o punk com o rock, deu muito certo, mas para eles irem para o topo como eles foram, eles precisavam de um artista, de um performer de frontman, como é o Bruce Dickinson. E eu não sou isso. Ele falou, eu sou um cara que põe a minha paixão, meu amor, minha raiva, meu sentimento na música e não sou um cara amante do showbiz, ele falou. Então eles precisavam de alguém responsável, que dorme cedo, que acorda, que cumpre a agenda do showbiz direitinho. Ele acha, a opinião do Paul Di'Anno é que o Bruce Dickinson é o melhor vocalista que o Iron Maiden poderia ter. Bom, vocês viram aqui, isso é muito legal aqui, vocês estão vendo, eu por isso queria muito fazer esse programa, porque você está em frente, você está estimulando esse programa, é ser parte da história, caras que viveram a história junto dos caras que fizeram a história, e que a vida vai passar, o dia que a gente morra, o dia que esses caras morram, o que vai ficar são os registros, né? Desses vídeos, essas histórias, porque nós estamos aqui, por isso que eu queria fazer esse programa aqui. É uma tertúlia, é um restaurante italiano que se chama Beni, que é Pietro,
Por quê? Porque eu queria justamente como era na época de antes. A gente se conversava, se discutia sobre música. Isso. Era muito interessante, porque cada um trazia sua opinião. Redonda. Era uma mesa redonda. E cada um mesa trazia, redonda de não, música, e eu trazia o vinil, eu falava, eu gostava desse vinil, não, pô, sério. E eu comprei isso. Isso que era o rock. Então, Contato. Isso é paixão, né? Com contato. Era um evento, quando chegava um vinil, juntava a galera do prédio, do bairro, botava e a galera Aliás, ficava em volta ouvindo. eu e né? meu amigo Moura ontem ficamos até tarde curtindo um charutinho e fazendo mesa redonda de música, colocando música um pro outro ouvir. Aí vocês veem, então o que acontece? Só que Na casa além do meu amigo disso, Boy. além disso, nós tivemos também contato com os caras que fizeram a história. E a gente também teve oportunidade de fazer algumas vezes nossas opiniões sobre o que nós achamos. E que isso ainda nos levou ao amadurecimento, que possivelmente de nossa posição também, cada um de nós, de nosso trabalho, nos deu a liberdade de poder, algumas vezes com nossos ídolos, ter essa conversa. Como eu mesmo, lá no Rock in Rio, você foi testemunha, Sim. lá discutindo eu com o Rudolf Schenker qual que deveria ser o setlist do Rock in Rio. Exatamente. Foi um dos momentos mais para minha vida, aquele dia, nós discutindo o setlist do que deveria ser. Do que deveria ser do Rock in Rio. Ah, pra mim, que foi o primeiro disco que eu tive de rock na vida do Scorpions, de repente a gente tá ali, discutindo. 30 anos depois quase, discutindo o que ele deveria fazer. Foi Não, e o mais inusitado. legal é que ele deu ouvido, né? Ele prestou atenção, ele queria saber. Então, e ele, a falou, opinião, ele né? queria fazer sobre estas coisas e por alguns motivos não terminou acontecendo. Já contei em algum outro programa, quem não conseguiu assistir, assista. O programa que nós fizemos sobre Scorpions, sobre o Rock in Rio. Sim. Bem interessante, que conversamos disso. Mas o que quero falar é a importância de nós como moleques, entendam, nós éramos fãs de rock, aqui os quatro, em diferentes lugares, não nos conhecíamos quando éramos crianças. Depois, eles se voltaram profissionais, se encontraram nos 90, fazendo a mesma profissão, gostavam do mesmo tipo de música. E depois, os quatro nos encontramos já sendo profissionais realizados e estando do lado de nossos artistas que nós mesmos na época nós tínhamos como nossos super-heróis. Super-heróis, é isso aí. E ainda superamos essa situação para trazer a discussão algumas vezes com eles sobre o que nós achávamos da própria música, Carreira ou do que devia deles. ser da carreira. Isso é um sonho, é uma realidade que aconteceu com a gente. Então, por isso que eu queria muito trazer isso aqui. E eu vou agora a um outro ponto interessante dentro de tudo isso. Eu tenho certeza que o Regis, se estivesse aqui, estaria falando, porque ele busca sempre, eu acho isso, não, isso não é profissional nem nada. Agora eu vou ser uma de Regis, coloquei o Alexei falou. Como eu vivo do show business há 30 anos, eu, embora não goste da música que há possivelmente 6 anos o Iron Maiden está fazendo, eu acho super certo em termos de business o que a Iron Maiden está fazendo. Por quê? Porque acredito que o que eles já fizeram na história está registrado em vários álbuns que estão entre os melhores álbuns da história. Aliás, no primeiro álbum que já entrou o Bruce, já fez o melhor álbum do Iron Maiden, e se o Iron Maiden tivesse acabado aquele dia, depois de ter saído, já estaria feita a história do Iron Maiden incrivelmente. Não precisava mais nada, né? Simples como isso, tá? Só que agora os caras estão perto de 70 anos. E quantos anos lhes resta de vida? E eu, como um cara de empresário, como um cara que eu tenho que ver muito mais o romantismo, que eu sou romântico, já falei várias vezes da música. Mas, Você é de peixes também. mas eu sou de peixes também. Mas por outro lado, eu também vivo do show business. Se eu fosse empresário do Iron Maiden, eu falaria, façam o que estão fazendo, porque agora se trata de ganhar dinheiro. Sim. Agora se trata de ganhar dinheiro, vocês já fizeram os melhores álbuns de qualquer que uma banda gostaria de ter. Eles já fizeram vários. Eu acho que eles são
todos eles, no caso, são workaholics. E posso fazer uma analogia com a aviação. Eu não gosto de nenhum avião que voa hoje. Você Alex agora, polêmico. A350 que ele voa, A320 que eu vou, 777 que ele voa, eu acho 3 aviões feios. 3 aviões de criança voam eles. Bom, eu vou adivinhar onde ele vai chegar. Eu tive o prazer de voar com o copiloto 727. E o meu avião preferido chama Lockheed L1011 Tristar. Então, assim, aquilo pra mim vibra. Aquilo O Tristar é o avião mais feio da história. Mas vamos lá, 707, Boeing 707, DC-10, que foi o avião que quando eu olhei pra cauda dele de um KLM, foi o que me, com 6 anos de idade, fez eu pegar gosto. Meu pai virou e falou, olha isso aqui, indo pra Grécia a primeira vez, foi o que o gosto pela aviação. É o nosso sentimento mais... então assim, fazendo uma analogia... 700 é a coisa mais linda. Eu vou ao 777-200 que é considerado um dos aviões mais Então, clássicos. na verdade, você tem uma analogia do retrô. Mas por que isso? Eu vou explicar. Quem dá dinheiro para uma empresa aérea? O A350, o A320, o 777 são os 3 maiores aviões, e juntaria aí o Dreamliner, né? São os aviões que mais dão dinheiro para as empresas aéreas. São os aviões que mais rentáveis da história da aviação, os que voam hoje, né? Apesar de serem aviões não barulhentos, não bonitos de design. É evolução, né? Entendeu? Então, eu vejo o showbiz igualzinho. Esses aviões já foram construídos. Eles já estão lá. Quem quiser entra pega uma foto. É o que você falou, eles fizeram história e estão lá. Os álbuns antigos já fizeram história e estão lá. Quem quiser, ouça. Mas eu acho que o mundo evolui. O mundo evolui. E o mundo precisa de dinheiro. Tanto na aviação quanto no showbiz. Totalmente. Sem dinheiro, você não vive de romantismo, nem na aviação nem no showbiz. Senão, estaria voando 727 que gasta 10 vezes mais de combustível do que um 350. Sim. O DC-3 estaria voando um Electra. Não, nem caberia mais, né? Nem caberia. E estariam tocando bandas de blues, rock, com sax, e não é isso que dá dinheiro. Então, assim, para a gente poder sobreviver, né, tanto nós na aviação quanto o pessoal do showbiz, tem que ser rentável. Então hoje é um balanço. Em resumo, tipo, eu como empresário, se eu tivesse o meu sonho de consumo, ter uma banda que seja muito boa e que sejam só 3, tipo como era Motorhead, porque menos gente viajando. Não uma banda de 20. Boa. Menos quartos de hotel. Exatamente. Que é muito mais custo. São os motores. São os motores da aviação. É a analogia. Hoje você não tem mais quadri-reator e o último grande quadri-reator, que é o A380, vai ser aposentado, porque não é rentável. Hoje são 2 motores. Hoje o avião virou um charuto e 2 motores. Feio, porém rentável. Porém, e leva onde o de 4 motores te leva. Bom, dentro dessas histórias, o Alexei outro dia estávamos conversando sobre a morte do André Matos e o Alexei é um cara que ele não gosta de power metal, nunca gostou do Angra. O único banda que ele gostou te comprometeu, né? o único que ele gostava era justamente o Angra, já com o Fabio Leone. Sim, que ele curtiu. Gostei. Inclusive, nós fizemos uma vez um churrasco na Copa do Mundo no apartamento do Mora. Que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. O dia que, aliás, por culpa do Fabio Leone, fomos eliminados. Vou falar claro. Vou falar uma coisa, que o Fabio Leone era o cara mais puto com a eliminação do Brasil, mais que os brasileiros. Verdade, né, porque a Itália dele não entrou nem na Copa. Ele tava falando pra mim, não, vocês vão ganhar, não sei o que e tal. Aí acabou, perdeu, e bravo. Imagina, foi muito louco aquele dia. Porque a gente estávamos todos preparados com camisas de futebol do Angra, amarelas. Sim. Né? Com cervejas do Angra, fazendo churrasco no Mora, charuta e tal. E o Mora fala, calma que vai virar, calma que vai virar. Eu lembro desse calma que vai virar até hoje.
Ainda está esperando, né? Eu tô esperando virar, É que mano. vire. Talvez daqui 4 anos. Não, mas eu acredito que sim. Agora a seleção de sub-17 ganhou. Ganhou o campeão do mundo Tetracampeão. e pode ser o futuro, né? Exatamente. Do Brasil. Os caras têm muita garra. Aliás, 2 vezes deram a volta, né? Exatamente. Contra o México e contra a França. Contra a França. Estavam perdendo. Exatamente. E viraram, que é o Pra quem você futebol de torceu, garra. Brasil ou México? É verdade, ficou México. O André, quando conversávamos, Pô, cara. a gente se gostava muito, você tinha um puta respeito. Cara, O- maravilhoso. Não. Maravilhoso e o gosto musical, o humor dele, né? Era um gentleman também. É um né? gentleman, um cara inteligentíssimo, um cara com uma pegada. A gente tinha um humor muito parecido, então a gente, as poucas vezes que eu tive a oportunidade de às vezes, em bares de São Paulo, de estar com ele, foram momentos muito legais, muito bacana. Então, assim, eu queria. Estou trazendo essas histórias que me vão me vindo aqui na cabeça, porque sei que todos vocês que se foram envolvendo com esta conversa, cara, se eu tivesse que fazer um programa, eu não faria um programa com eles, teria que fazer uns 5. Porque são milhares de histórias. Fazer uma série. São muitas histórias, milhares de histórias, tá? Eu tenho algumas coisas que eles não vivenciaram, ou possivelmente sim, não sei, mas eu acho que não, mas que ele vivenciou. Sim. Porque foram coisas loucas que ele fez em aviões. Sim, sim, sim. E eu queria que você contasse algumas, as que você possa externar para fora. Porque ele sempre foi mais certinho, mas você não tanto. A verdade é assim, tem muitas coisas bacanas que a gente poderia conversar, né? Mas eu até brinquei, já falei com você, com muitos amigos, que eu acho que precisa ser um livro póstumo meu, né? Eu vou deixar isso tudo com Só posso falar uma O dia coisa. que eu morrer, publiquem e quem quiser venda e ganha dinheiro. Só Porque queria- vai vender mais do que os do Nick Six, Eu cara. queria só a queria dica que eu saber o que falou o Keith Richards quando soube que você ia ser o piloto do avião. Sim. Eu só vou resumir uma. Eu vou contar uma, essa é uma boa. Eu não vou contar todo o contexto, né? Até porque não. Mas foi muito engraçado. Tava eu e minha esposa em Londres, em Bristol, uma cidade perto de Londres, há 3 anos atrás. E aí a gente foi no dia do meu aniversário, 18 de março de 2016, 17. Era um show do Choir Boys, que é uma banda que eu adoro, inglesa. É um mix, um mix de Humble Pie com The Faces do Rod Stewart e Rolling Stones. É uma banda maravilhosa, quem tiver oportunidade. Pausa. Que ele, louco, louquíssimo, Do bolso. ele pegou do bolso Bancou. e trouxe a banda Porque eu Choir gostava. Boys porque ele queria, ele buscava e como ninguém trazia ele tentou me persuadir para que eu fizesse o show. O Godsback não dá, meu. Agora na China até. Aliás, ele conseguiu sim me persuadir e coloquei eles abrindo um show. De quem foi? Cara, não, eu levei eles no show do Twisted Sister. Ah, eles foram no show do Twisted Sister. Ele me persuadiu para que eu fizesse o show. E como não ia fazer, porque o Twisted Sister ia lotar sozinho, Sim. aí o que aconteceu? Ele foi tão louco que fez o show do Choir Boys. Aqui na Argentina. Um dia antes, o Twisted Sister Teve na Argentina também? levou Lotou. um nabo, mas levou eles, fez e ainda levou eles para ver o show do Sim, Twisted Sister. sim, sim. Que foi Esse maravilhoso. Alexei louco. Sim. Que Que trouxe um monte de consequências depois. Eu tive que ir pra China voar. E depois me perguntam por que eu fui pra China. Foi por isso e outras coisas. Uma das razões. Uma das razões. Talvez a mais forte. Pagar umas contas. Pagar umas continhas aí. Eu andei brincando de empresário. Cada um nesse quadrado, né? Claro. É que nem o Paulo fala assim, deixa eu pilotar esse avião. Mas Foi enfim. aí conta que falou que... Mas essa história foi bacana. Eu não vou contar todos os detalhes eu conto quando eu estiver em outro plano espiritual. Aí eu psicografo. Eu vou fazer um livro psicografado, né? E algumas pessoas sabem a história e eu vou autorizar, publicar e ganhar dinheiro, explorar isso. Mas por enquanto eu vou por cima, assim dá pra falar. Tava eu e minha esposa em Bristol, próximo de Londres, no show do Choir Boys, né?
E depois do show, chega o Spike, o vocalista, que é um cara muito querido no meio rock and roll do mundo, por pessoas como o Axl Rose, enfim, é um cara, um dos músicos mais assim respeitados ingleses desde os anos 90. E ele vira pra mim e fala assim: você não sabe o que eu tive com o Keith Richards, eles são muito amigos. E o Keith Richards me contou quando o Rolling Stones fez aquele show na América do Sul, o último show na América do Sul, acho que foi o último, não lembro. É um que eles fizeram, acho que beneficente no Rio de Janeiro. Copacabana, que lotou. 2 milhões. Isso. Eu não vou contar a empresa, não vou contar a ocasião, não vou contar nada, mas eu fui o cara que levei, e cada um foi num voo, e o Kate, eu levei o Keith Richards pro Rio de Janeiro. O Kate virou Por acaso, o Kate tinha me visto numa festa que ele estava num dia anterior, os Rolling Stones estavam e eu estava na festa e conversamos, ele me viu e tal, e depois me viu voando para eles no dia seguinte. Claro que depois do limite de tempo, sim, a gente tem regulamentar para tomar e tal, mas como ele me viu na festa no dia anterior e me viu voando, pilotando, reconheceu, ele falou: eu não vou voar com ele, eu não vou voar com o cara, esse cara aqui é muito rock and roll, eu gosto de rock and roll no palco, não pilotando meu avião. E aí contou essa história pro Spike, o Spike Gray, e o Spike falou que a banda inteira riu, eles estavam numa festa da Classic Rock Magazine em Londres, que tava Joe Elliott do Def Leppard, tava o Brian May do Queen, e estavam todos, e ele contou essa história no meio de todos e falou: tem um piloto no Brasil que eu não vou mais com ele, porque toda festa de rock que eu vou, ele tá lá e tá no meio. Eu falei: não vou com ele, eu não sei quanto tempo ele deixou de beber, se dormiu direito. E aí, vindo isso do Keith Richards, que é um cara tido como loucão do rock e tal, foi engraçado, e o Spike contou essa história pra mim, pra minha esposa lá, a gente riu muito. Eu acho que fica uma dica aí do que pode vir no meu livro psicografado. Enquanto eu não aposentar, eu não conto o resto. Contar outras histórias assim, bacanas, que a gente teve, muito bonitas, para mim também complicadas. Eu já contei também em algum momento, me parece que na primeira vez que o Regis me entrevistou, eu contei sobre um problema sério que eu tive em Belo Horizonte, da carga que nunca chegou, e o show de Belo Horizonte foi cancelado com os corpos. Eles tinham todos eles, com as esposas, namoradas, que trabalhavam na aviação, inclusive pessoas da diretoria da Latam, na época que o Alex também era de Latam. Eles me ajudaram muito e eu sou super grato. Da antiga TAM, que era incrível, porque inclusive você ia a qualquer show dos Scorpions, em qualquer cidade, pelo menos tinha umas 20, 30 pessoas de Latam. Em todo lugar, nos melhores lugares, eles estavam aí. Mas um porquê, não era gratuitamente. Eles entregavam, todos eles aqui, eu sou muito grato a toda essa situação, porque eles entregavam a fazer toda essa história. E com autorização, de lá em cima, que tinha autorização, que eles faziam? Sempre se fazia uma escala, que na antiga TAM eles permitiam, sim, que eles se colocassem, tipo, eles faziam um pedido meses antes, sabiam de como ia ser a turnê, e se colocavam, por exemplo, um comandante com 2, 3 aeromoças que eram de nossa turma para acompanhar os voos que iam de um lugar a outro. O que isso facilitava? Muitas coisas, porque nesse processo do tempo, Latam acabava de... Na verdade, não Latam, a aviação brasileira tinha sido banida a business class. E os europeus não entendiam que não existisse business class aqui. Não entendiam. Diziam: como não existe business class? Se eu vi há pouco tempo atrás que tinha business class. Então o que acontecia? Eles tinham autorização
de fazer alguns pequenos mimos, vamos falar de segurança, de que as malas chegassem em tempo, de algumas coisas para que os shows acontecessem perfeitamente. E realmente foi uma turma maravilhosa de vários comandantes, entre eles estamos aqui 3 Eu lembro deles. uma vez o que o Matias falou, não sei para quem foi, a gente estava juntos ali, que ele disse que para eles, às vezes turnê cansativo, aquela coisa, né, longa e tal, que para eles a pior parte era a parte aérea. E que essas ajudas que a gente dava, mimos, né? esses mimos que a gente poderia dar, que ajudavam demais. Né? Por Só de exemplo, ver caras conhecidas, passar né? com eles numa sala VIP, pegar uma van, botar eles primeiro para embarcar no avião antes dos outros, para poder botar a mala, aquela coisa. Entendeu? Então, pequenas coisas que para eles faziam uma grande puta diferença. Porque a aviação acabou de ter uma diferença que era não, agora não tem prioridade, não tem nada. E o que acontecia? Muitas vezes o artista fica no meio e fica realmente exposto, e os fãs, as pessoas, e todo mundo em cima, e você volta realmente, você acorda dia cedo, tem que ir um voo diferente, e você voltava. Então eles conseguiam fazer, dentro da lei, dentro das autorizações da própria Infraero, tinha gente do Infraero que nos ajudava. Sim. Aí, e da empresa, da antiga empresa que a gente estava, né? Então era uma coisa que se voltava. E além disso também, o fato de que eles chegavam e viam pessoas conhecidas. Exato. Então estavam vocês, estava bem, né? a esposa, estava os vocês, alguns que eles se iam. Exato, é como na tornando. China hoje. Eu chego lá, tem um motorista meu que eu chego e falo, me pega no aeroporto. Só de ver um chinês que me conhece, eu já me sinto muito melhor de estar do outro lado do mundo sozinho. Me lembro de situações de ter Entendeu? deixado malas aí e a própria Grace, tua esposa, disse, Klaus, não se preocupe, eu levo sua mala e seu blazer. Sim. E o Klaus disse, Grace, então você cuida, não se preocupe. E a Grace saiu com a mala e com o casaco do Klaus, né? Porque ele precisava sair rápido para não ter problema. Então eram circunstâncias muito familiares que se aconteceram durante 50 shows que nós fizemos na América Latina juntos. Então eles iam se virando que podiam. Então uma vez era o comandante que fazia de um lugar para outro, aí o outro assumia de São Luís para outro lugar, depois o outro tinha de Belém para Manaus. Tu trouxe de João Pessoa E eu para até São Buenos Paulo Aires. e você levou até Buenos Aires, né? E eu levei até Buenos Aires. Aconteciam muitas coisas desse tipo que realmente facilitava muito, fez a vida dos escotos uma vida melhor. Para mim fez uma vida melhor, porque naquela época não dava para pagar um avião privado. Não dava. Uma pausa aqui, que bom, porque muitos desses aviões privados na história da aviação mataram uma banda. Então eu digo que você de repente voar numa linha aérea, como vocês voavam, com um atendimento um pouquinho mais diferenciado, garantia até a segurança de vocês. É verdade. E nós tivemos, mas vou esperar um pouco. Exemplo, Mamonas Assassinas, cara. Por Quem aí não vai, lembra né? disso? Chapecoense, por aí vai, né? Então te digo que hoje, linha aérea é a melhor coisa que tem para voar. Vou falar, o dia que nós cancelamos, você cancelou o show de Scorpions em Belo Horizonte, aquele dia. Pensem o seguinte, já contei isso também em aquela matéria, mas é interessante tê-lo aqui junto. Existia um problema muito sério. Para poder fazer esse show, você quer que pare um momento para que ele fale? Não? Tá pegando, mas tá pegando um monte. Não tem problema? Tá nítida a voz. Tá nítido. Então, beleza. Bom, aquele show fatídico que aconteceu em Belo Horizonte, que depois se arrumou, foi graças a todos eles. Por quê? Se cancela, a carga não chega, por vários fatores que aconteceram, apesar de que levamos 3 dias, caminhão que furou inclusive o pneu antes de chegar na casa de show, em um horário que já era horário de rush e cancelou o show. E os Scorpions pediram que eles faziam o próximo show, que era Santiago de Chile, só com uma condição, na verdade 2 condições.
um avião privado para levar a carga e a equipe e um jato para que eles voassem. Cara, eu vou falar uma coisa. Explique qual que é o fato de conseguir. Qual é o problema de você conseguir um avião em 24 horas? Um Airbus 320 com Eberhard pilotando. Tá, Eberhard, eu era consegui. Eberhard. Me conte, qual que é o problema? O que tem que se passar para você conseguir um avião? Eu não podia voar A também de montanha férias. tem que ser movida. Tem que Comente. mover, abrir o mar. A montanha tem que ser movida. O mar Porque tem que todos os aviões estão sempre voando, O correto? avião não para. O avião não para, ele Ele tem não o para. trilho, O né? avião tem trilho, ele segue aquele trilho dele e você não encontra um avião parado à disposição. Avião parado é prejuízo. tem, é prejuízo. Você tem que mover a montanha tem que sair de onde ela está e vir até você, porque é difícil. É quase não, é impossível. E nesse dia a montanha foi movida. Nesse dia a Foi montanha movido. foi movida. O ovo, a moeda caiu em pé, né? Quais fatores tem além de que o avião está em rota? Tem comandante que E ele você tem que Sim. ter tripulação, você tem que ter autorizações de voo especiais. tem que ter um plano de voo, Plano de voo. que Belo Horizonte, Santiago de Chile não tem, certo? Não existe. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz do Sul. BH, Santa Cruz de la Sierra. Você tem que- Criamos um plano de voo Governos, aquele dia, cara. O governo precisam autorizar esse voo. Ainda mais Bolívia, que é. Falei isso daí. Os governos Precisam precisam. autorizar esse voo. Esse voo não é um voo regular. É. Então você É precisa quase de uma autorização. operação de guerra. É uma operação E diplomática. nós chamamos 24 horas. 24 horas para que isso acontecesse. Era vários fatores. Era conseguir, não um avião, 2 aviões, 2 planos de voo. Era conseguir um avião que pudesse tirar da rota. Era ter dinheiro, porque precisava ter uma grana para depositar no instante. Era ter tripulação livre para fazer isso. E eu precisava de equipe também aqui de terra que pudesse me ajudar a fazer essa conexão, porque uma coisa é o cara que pode ser um comandante e tal, mas tem vários fatores que tirar a carga fora da casa de show e botar dentro desse avião, fazer ele voar. E ainda o pior, que é o que você falou, fazer a conexão entre 2 países para provar Eu um me plano lembro- de voo que não existe. Eu Porque me não é lembro uma- aquele dia o Peter Emen me chamando junto com você na sala dele no hotel. Você lembra disso? Olhando pra mim e falando, você garante que vai conseguir? Eu falei, olha, vou tentar. Não, e a logística para Você lembra E ele perguntava, não, você garante, Você Alexandre? garante, Alexei? O Peter me chamou, cara. Mandou me chamar. Eu e o Paulo e o Peter. O homem do blazer marrom. É. Não, do Blazer Marrom era É o o Michael. o Michael, que também faleceu. E aquele dia eu, cara, não trabalhava pra eles, pro Peter, eu era um fã de férias que nem podia voar. Ele foi de férias E fui ajudar os foi caras. a beber. E bebendo. E aí chega o Peter e fala, você garante? Eu falei, "Putz." Aí cortou o álcool que eu tinha bebido. Eu falei, cara, eu liguei pro Hugo, né? Eu falei, Hugo, Houston, we have a problem. Marília, we have a problem. E aí daí desenrolou tudo aquilo. Então, aquele dia, Você lembra quem fez o voo, Paulo? O Eberhard. Eberhard. O Eberhard, né? a montanha se mexeu, né? Mexeu. Que é impossível, né? E eu lembro que um negócio que enrolou no dia foi a logística para você, porque o avião não era cargueiro. E é muita coisa da banda, né? Equipamento e tal. O backline, né, da banda. O backline, ele precisava se entrar dentro do avião. Isso também E o significa avião vários tinha porta de problemas. carga. E vou contar uma coisa muito interessante. Eu fui um dos que agilizei isso ali. Não, aquele você dia. esteve até o final. É, eu agilizei aquilo lá e eu tinha um dos donos da empresa, que fique bem claro, não é a empresa que Do tem atual, hoje, no anterior. atual. Então não existe, a gente pode. Aquilo foi, né? Mas eu estava com um dos donos da empresa num telefone e no outro com o diretor de operações, grande, que era meu chefe, De verdade. e um falando, ok, liberado, vamos ajudar, e o outro falando, se eu descobrir que foi algo fora do balanceamento, não é para colocar dentro do avião carga. E aí eu falei,
bom, vamos chegar no meio termo aí, né? Porque esse foi o maior problema também. Não só plano de voo, dinheiro e tal, mas o avião não é cargueiro, era um A320 passageiro que ia ter que levar backline e... Detalhe, 10 toneladas dentro de um avião. Sim. Escutem, E aí? tirar, um minuto, presta atenção, ela estava de férias, foi assistir um show, de férias, pode ter bebido, cansado, depois de meia-noite se desmonta equipamento, mais ou menos 2 da manhã, 3 da manhã, o equipamento está dentro do caminhão, porque você tem que subir esse caminhão, são 10 toneladas, muita gente que carrega, tem que estar lacrada, tem que ser contabilizada, tem que estar tudo certo. Esse caminhão sai da casa de shows, ainda demora 1 hora em chegar no aeroporto, tá? Que é o aeroporto de Confins, lá tem um fiscal que ainda te abre a porta, que tem que revisar as 10 toneladas, tem que contar a carga, essas 10 toneladas tem que sair e essas 10 toneladas precisam entrar. E aí eu vou falar mais uma coisa, a minha experiência de terra na Transbrasil, quando eu estava me formando na aviação como piloto e trabalhei uma época na Transbrasil em terra. E isso ajudou toda essa operação a acontecer. Foi mais ou menos igual a Apollo 13, failure is not an option. O que aconteceu? Qual foi a opção? Porque o dono da empresa falando, ok, venda o voo. E o diretor de operações, que era meu chefe, falando, não está autorizado carga solta dentro da aeronave. Eu, na época eu trabalhei como despachante técnico de voo, antes de voar profissionalmente na Transbrasil, enquanto eu estava fazendo aeroclube. E existia um negócio no 767 da Transbrasil que chamava City Container. Aqueles aviões voavam, os 767 voavam de dia, como os bancos de passageiro, e à noite, metade deles virava Kombi. Eles viravam avião Kombi. Os primeiros assentos passageiros e os últimos, eles deitavam o assento e faziam containers dentro do avião. E tinha toda uma técnica para isso. E aí eu citei isso para o diretor de operações. Eu falei, olha, não vai carga solta. Nós podemos usar a técnica do City Container, deitar o banco. Isso no Fokker 100 nos Correios. Exatamente. Caramba. E aí eu relembrei uma técnica usada nos early 90s, nos 90, onde eles, quando eu estava na Transbrasil, chegavam de voo e voavam ali, o Souzinha que me pôs na TAM depois. E eu juntei a experiência de terra com a de voo e falei, olha, nós vamos fazer o seguinte, não vamos infringir nenhuma norma. A gente vai usar nós vamos fazer City Container no A320, como fazia no 767, da Transbrasil. Deita os bancos, amarrado, o CG vai ser calculado de acordo com peso dentro. Posições. Então foi tudo isso calculado, não foi nada. E esse voo virou realidade porque todo mundo, não só eu, o Renatão desceu para ajudar a carregar o avião. Razael. Então assim, foi força-tarefa. Né? E foi assim, acho que um dos voos mais legais disso aí. Foi muito louco, me lembro de encontrar na hora que estávamos já, eu indo lá com a banda, porque eu ia viajar no avião privado, e me encontro o Alexei por volta das 9 da manhã. Sem dormir, né? Sem dormir, a ponta de Red Bull. Eu não consegui entender o que ele falava, só entendi que estava tudo certo. Sim. Eu falei, Ale, tudo certo. Inclusive a cereja do bolo, comandante amigo nosso. Eu falei, escalei até o comandante. Cara, então são histórias, sério. Escalei até o comandante. Histórias únicas que a gente passou juntos, situações únicas de história com esses caras, tipo assim. Eu costumo falar que são 30 anos de show business. Além de ter morado em 5 países diferentes, eu devo ter vivido pelo menos uma vida de uns 1000 anos. Só que desses 1000 anos com esses caras, pelo menos uns 200 anos viver com eles. Porque foram momentos muito intensos. Verdade. Foram momentos intensos que, graças a Deus, a gente viveu isso, né? Sim. Cara, imagina, você pode imaginar uma vida se você ter vivenciado essa parte da tua vida? Não. Histórias que a gente conta e quem não sabe fala, não. Esses caras são loucos. Isso vai acontecer. Essa é conversa.
Tem coisas que eu não conto, tem porque coisas que acham não dá. meio... Não que vão você, e às vezes acreditar. nem acredita. Tem coisa que se você falar, a pessoa fala, Mas o mais legal é ter vivido. Ele hoje o Brito Estaria ele aqui. está na Qatar Arábia, na Qatar Airlines. Andorra, tá morando em Andorra. E em Doha, o Brito foi um desses comandantes Ajudou também, muito também. que ajudou muito em essa aventura que tivemos. O Hugo Amaro fez muitas coisas, digo, simplesmente pelo que ele conseguiu, de ter conseguido esses aviões pra gente já, tipo, deveria ter um lugar no céu bem aí especial para Né, ele. especificamente nesse caso, o Hugo teve uma participação O Hugo foi essencial. incrível. Essencial. E posso falar, o Everha, que mais aí? Bom, das meninas. A Grace, né? A Grace. A Grace, que era nossa colega, né? Porque estava atuante É ali. verdade, o tempo inteiro lá. Cara, me lembrem, por favor, aí, porque teve muita gente que colaborou muito perto, constantemente. Alguns a gente não vai lembrar os nomes, mas eles sabem quem são Eles sabem e que- estavam lá, né? Antunes, em algum momento, Sim. também nos ajudou bastante. Sim. Teve também o Valente. O Valente. Também. É verdade, O Valente ajudou também. também em alguns momentos, também esteve bem presente. Sim. E teve também muito apoio de outros que estavam lá atrás, de vários lugares. Muitas vezes da liberação das escalas, Exatamente. Sim. de ajudar as backstage, né, escalas, cara, da a parte aviação. do backstage da aviação. Agora eu posso falar uma coisa, gente. Isto que vocês estão escutando aqui é história. É história de verdade. História que foi feita uma realidade. Vou contar mais uma, tá? Com Motorhead. Vocês que adoram Motorhead. Com esse cara aqui. Foi muito foda. Nós fizemos o voo Recife, São Paulo. Recife, São Paulo. O que aconteceu? Eu pedi pro Alexei que ele teria que ser o comandante, que por favor ele pedisse a escala com consegui. muito tempo antes. Ele conseguiu a escala. Por quê? Porque era um voo muito complicado. Era um voo que de Recife para São Paulo demora 3 horas e 3h30, né? 3 horas e meia. Ia ser o show no mesmo dia, né? Eu show no mesmo dia, não havia função. Não podia dar da errado. turnê. Não Show podia à dar noite, errado. né? E vocês eles chegaram saíram de manhã, dia. né? E, sim, E chegaram não no podia meio-dia. dar errado. O voo saía meio-dia e chegaria 4 horas da tarde aproximadamente. Meio-dia e 30, Ah, não, chega verdade. 4h30. Eu vou à tarde, eu acho. E ele vai chegar 4h30 com uma carga que naquela época eram 3,5 toneladas de carga, De palco, né? De- tá? Do backline, que Backline. eles traziam. O Alexei no avião me manda uma mensagem e disse assim: Barão, estamos saindo, está tudo certo. Já me avisaram que a carga está dentro, que está tudo, vamos ir embora. Vou acelerar no que eu posso, espero Só que não. o vento. Vou esperar o vento, que eu acho que eu ganho pelo menos uns 15, 20 minutos Sim. para chegar e está tudo certo. Aí eu falei, eu vou ter os carros aí prontos, a gente sai, tudo estava planejado para que eles não tinha como dar errado, tinha aqui o Filho de Deus direto, Imagina. de meu lado, esperando Pelo para me amor de levar aí. Filho de O que Adonis. aconteceu? Adonis. Do Deus da beleza. Aí, gente, o Alexei, eu vou contar uma parte e o Alexei vai contar a outra Sim. parte. O Alexei me liga quando possa e me diz assim, e eu rapidamente me disse, cara, e aí como chegamos? Nós chegamos bem, mas levou um susto. Esse avião estava estranho. Aí o avião pousou muito forte, parece que quase me estrelei contra a pista. Conte o porquê disso ter acontecido. No pouso eu senti que o avião estava totalmente fora do normal, né? Da aerodinâmica dele, envelope dele. do envelope dele. Ele tava, Porque que acontece? Vocês marcam o peso, certo? sim, distribui e tal. De Eu- acordo com o peso, você tem uma série de cálculos lá. Se esse peso muda muita coisa. Na verdade o avião veio A posição do peso. do peso. CG. E aí o avião veio trimando, o voo inteiro trimando. O A320 é um avião como 50, avião de nova geração. Ele não tem esse negócio de ficar assim. Ele dá um update depois que você decola e acabou. E eu vi aquele avião trimando, aquele avião nariz alto, tendência de estranho e tal. E no pouso, ele é um avião, um avião com asa, muita asa, né? Todo Airbus. Você tira o motor, vai pousar, ele
leve, suave. E o avião veio, ele começou a afundar, tive que segurar o motor, pouso mais assim, diferente dos que eu estava acostumado a fazer. Eu falei, esse avião não tá legal, tem alguma coisa nele que não tá bacana, eu acho que é o balanceamento dele. E pedi, antes que descarregasse o avião, para checarem a carga, né? E distribuição de peso e tal. E quando for checar realmente 3,5 toneladas não colocadas no avião, onde me passaram o manifesto que estavam. Foi um erro depois que descobriram. Aí ele me falou, lembra daquela boa notícia que chegamos bem? Bom, tem uma outra ruim. A carga não chegou. Exatamente. E aí eu falei, mas Ale, como que a carga não chegou? Eram 4:30 da tarde, gente. Sim, sim. Você tem noção? E a sorte de tudo isso é que eu senti o que aconteceu. Como o pouso foi estranho, o avião se comportou estranho, eu consegui ver isso muito rápido. Porque se fosse tudo normal, a gente só ia descobrir que a carga não chegou na hora do show. Possivelmente 2 horas depois. Por acaso, o avião ele deu sinal, foi aquelas coisas da aviação com a música andando junto. O avião me falou que ele não estava bem. E eu como aquilo lá que a gente fala de pilotos como Piquet, como você sente, eu acho que a gente ama a aviação e eu me sinto corpo e alma com essas máquinas. Então, eu senti que a máquina não estava bem. Ela falou, tô doente, tem alguma coisa errada comigo. E aí fomos ver, eu desconfiei que era carga e era carga. Não veio o backline. Aí no mesmo me avisou, disse, cara, a carga não veio. O que a gente faz? O show estava sold out. Último show do Motorhead. Melhor show do Motorhead que eu já vi na vida. Inclusive o dia que eu conheci o Leme. O Leme foi lá e me agradeceu. Comandante, foi o pior pouso da minha vida, foi com o Motorhead. Que diga-se de passagem. Foi emoção, então. Foi o pior pouso da minha vida. E o Leme... Foi um show no Via Funchal? Foi. Que a gente foi. Encontrei o Leme sem segurança, sem ninguém. Um Guarulhos fumando um cigarro. Comandante, adorei o voo. Ele dormiu bem. Foi o contato mais legal que eu tive. Vindo do Leme, né? Depois de Podiano, que é um... Falar em cavalheiro, em gentleman, esse cara... Era um gentleman. Humilde e assim, foi muito bacana. E aí depois você conseguiu. Não, aí de novo Santo Hugo de Amaro. De novo. De gol até De trouxe. novo, eu falei assim, cara. Concorrente, Eu falei, Hugo, cara, necessito ajuda. Você precisa fazer alguma coisa. Aconteceu isso. E o cara, não sei o que ele fez. Eu sei que a carga, acreditem, chegou 7:30 da noite, 7h45. Eles agiram muito rápido, colocaram dentro de um outro avião. Chegou no outro avião. Eu liguei pro dono da rádio daqui, liguei para meus contatos. Pra falar que ia atrasar o show. Eu lembro disso. Maravilhoso, o cara. show por um tempão. E o Motorhead subiu no palco sem passar som por primeira vez. Eles tinham passado sem passar, tocando sem passar som. E detalhe, um dos melhores shows da minha vida e eu acho que deles também. Isso é que showzão, né? Um dos melhores shows da minha vida e te digo aí que eu digo que o rock é paixão. Pensa Paul Diano não teve, ali foi no braço o negócio. Não, ali e assim, fizemos o voo, tá entre os 10 melhores shows com certeza que eu fui na minha vida. Absurdo. O melhor do Motorhead que eu fui e um dos melhores da minha vida. Bom, nossa, Muito alto, muito bom. muito excelente. limpo, a banda voando, Limpo, cruzão, né? cru voando. Bom, gente, essas são apenas algumas das histórias. Eu quero convidar em outra ocasião eles para participar de novo, se vocês gostaram desse programa. Porque eu tenho certeza que o Regis, depois que veja ele, vai falar, cara, eu quero entrevistar eles e vão fazer de novo um outro programa juntos, porque as histórias são infinitas. Tipo, a gente, mesmo quando nos encontramos, continuamos contando histórias que você lembra daquela, e são histórias que vão acontecendo, entendeu? Vivo, né? O dia a dia de várias situações que se aconteceram, com muitos dos artistas que a gente participou juntos. Eu só posso falar uma coisa: esses caras aqui, muitos de vocês, eu posso falar
miles, muitos de miles, possivelmente mais de 200.000 pessoas contando assim por cima, devem seus shows ter acontecido possivelmente com felicidade, possivelmente que tenha acontecido show, possivelmente salvado eventos graças a esses caras aqui, esses três. Eu sou eternamente grato, por isso que eu queria fazer uma homenagem a eles também, uma homenagem, além de sei que é interessante para vocês, homenagem a todos eles. E aqui ó, deu um solo shot, como aconteceram as coisas, como sempre acontecem entre a gente, as sempre coisas, assim, né? Sempre assim, são histórias únicas. Eu sou muito grato e muito agradecido por a amizade de coração que tenho com cada um de vocês. E agradecido também por todos os que fizeram parte dessa história. Eu acho que a gente está aqui, não tem nem o que... Nós somos amigos. Eu acho que eu até ia falar uma coisa muito interessante. Eles aqui, apesar de serem meus amigos da aviação, o que uniu a gente foi o rock. Né? O adesivo do uma coisa deixar bem... Exatamente, uma coisa que fique bem claro. Tem muitos colegas, eu tenho muitos colegas na aviação, mas amigos poucos e bons. E dentre eles, os melhores estão aqui. Mesa, né? Um, como a gente disse, está em Doha. Tem outros aí que eu posso esquecer, mas que também a maioria deles, que se tornaram muito amigos, foi por algo a mais do que aviação só. Né? E o rock uniu a gente. E você, o que falar, bicho? Você tá com a gente desde sempre e é nosso irmão. Né? Obrigado, gente. Muita então, coisa boa para nós aí, para as famílias. Passou, nossas. proporcionou tá muito bom, também. né? Eu acho que você também levou a gente pro seu mundo, mostrou pra gente o que a gente já conhecia do rock como fã. Mas né? ali atrás, né? Você Ali lá no mostrou pra palco, gente tá? o teu cockpit, a tua cabine de comando. E a gente tem um gostinho a mais desse rock que a gente sempre amou. Isso aí. Eu posso falar uma coisa. Essas histórias são apenas o 15 ou 20% do que eu vivenciei com esses caras aqui. Tá? 15 ou 20%. Você não tem noção de shows que você esteve lá e que aconteceram porque esses caras ajudam diretamente. Não foi indiretamente, tá? Foi diretamente. E eu posso hoje calcular, só aqui no Brasil, aproximadamente uns 200.000 pessoas, tá? Que se viram afetados diretamente por essas pessoas. Então, para vocês verem como precisamos sempre ser gratos com as pessoas que nos ajudam. Nunca esqueçam as pessoas que estão do nosso lado e que fizeram uma parte da história. Eu me sinto muito orgulhoso de ter contado uma parte dessa história junto com esses três caras. Muito obrigado, ok? Não esqueçam, sempre que vocês subam num avião, não pensem apenas naquele comandante que faz o serviço como se fosse um cara que apenas leva vocês. Existe muita responsabilidade, existe muita dedicação atrás disso. E pode ser um grande roqueiro que ajudou a que o rock continue por trás. Certo? Isso aí. Importante. Obrigado. Todos Saúde. roqueiros. É nóis. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Obrigadão, tá? Agora vamos jantar, né? Aí, Marudo.